única. Essa é uma experiência que eu vejo que a gente tem uma comunidade muito acolhedora e que está muito aberta para gente que vem de absolutamente qualquer background, qualquer formação, qualquer linha, e você encontra aqui o seu espaço, encontra quem te ajude a dar os passos que você precisa para chegar lá, né? Então, a gente está aqui, o tema dessa abertura, né, é nós três falarmos sobre terapias contextuais no Brasil. A gente meio que já começou falando do Seconte, meio que o Seconte é para isso, né, veio como acrescentar, somar a esse cenário das terapias contextuais no Brasil, crescendo, efervescendo, né, o capítulo desse Best do Brasil, que já aconteceu, várias coisas acontecendo, e o Seconte veio somar a esse impulso enorme de coisas que estão acontecendo aqui. Mas a ideia é a gente falar sobre esse momento aqui, né? Eu acho que conversar um pouco sobre, e ouvir perguntas também sobre o que está acontecendo nesse momento e onde a gente vê, onde estávamos e onde a gente vê as terapias contextuais no Brasil indo. Então, eu vou começar falando alguma coisa e vocês podem, a gente entrando, a gente vai. Vou falar quanto que me emociona ver onde a gente está hoje, né? Com o capítulo da SBS no Brasil totalmente acontecendo, ainda a minha memória é muito fresca de a gente falar, tem que fazer o capítulo, era só um sonho há pouquíssimo tempo atrás, com 2 SBS do Brasil, né, feitas pelo capítulo desse SBS Brasil, já realizadas, com muito sucesso aqui, né? Com a multiplicação de ainda mais de cursos de formação, né? E principalmente agora também com a gente, puxando a sardinha para o nosso lado, com os primeiros cursos de pós-graduação específicos, né? Em terapias contextuais, né? Saindo daquela coisa que existia antes, só vivendo terapias contextuais como uma coisa, fosse uma coisa só, e a gente podendo ter uma pós em ACT, podendo ter uma pós em FAP, como a gente pode ter agora. Então, como é que é para vocês isso, Mônica e Ali? Vou tentar fazer um resumo muito rápido aqui, né? Só dizer que quando a gente fala de terapias comportamentais contextuais, a gente está falando de terapias que consideram que o comportamento só pode ser entendido no contexto em que ele acontece, né? Que não dá para a gente isolar um comportamento do contexto, porque o contexto dá significado para as ações das pessoas, né? Então, a gente tem outras abordagens que já tinham um pouco esse olhar contextual. Eu e a Alessandra viemos, né, da análise do comportamento tradicional, né, nosso treinamento foi em behaviorismo radical de Skinner, e depois, né, eu passei muito tempo dando aula em graduação, dando aula de terapias comportamentais, de supervisão de comportamental, princípios de análise do comportamento, e aí, quando eu descobri, né, as terapias contextuais, então, primeiro a ACT, a terapia de aceitação e compromisso, né, e a FAP, que eu já tinha ouvido falar, mas que eu nunca tinha conhecido mais, a gente realmente se deparou com possibilidades de ampliação da análise do comportamento, né, Ale? Então, eu acho que, assim, a gente está vendo um movimento muito forte no Brasil dos analistas do comportamento, dos behavioristas, se interessando pelas contextuais, porque elas trazem novidades muito interessantes para quem é behaviorista, mas também o pessoal da TCC, né, da terapia cognitivo-comportamental, o pessoal da terapia cognitiva, também muito interessado nisso. E essa revolução está acontecendo de uma maneira muito interessante, promovendo uma aproximação por aquilo que existe em comum, né, que o Reis tem trabalhado muito nessa ideia de terapias baseadas em processos, né? E eu acho que vale também mencionar, né, Mo, que esse caminho que a gente fez, né, que temos essa formação comportamental bastante sólida, né, de anos e anos, e aí fomos nos interessando pelas contextuais, é também o caminho da própria contextual, diga-se de passagem, né,
porque o Steven Hayes, que foi aí o precursor de tudo, que veio com a ACT, com a RFT, e aí depois juntou ali a FAP, que estava sendo criada em paralelo pelo Kohlenberg, são todos autores, né, tanto o Steven Hayes quanto o Kohlenberg, que têm também essa tradição comportamental muito forte por detrás. E aí passam a olhar alguns fenômenos do consultório, da clínica, da aplicação, com um olhar um pouco mais amplo, e aí sentiram a necessidade, então, de ampliar isso um pouco e acabaram criando as contextuais. Mas é o caminho natural que vem da criação da abordagem, né? Mas isso não quer dizer que esse precisa ser o caminho de todo profissional. Pelo contrário, eu acho que, pelo menos aqui nos Estados Unidos, eu acho que cada vez mais no Brasil, tem mais e mais gente vindo de fora desse molde da análise do comportamento diretamente para as contextuais, principalmente gente de CBT, né, de TCC, para ACT e para a FAP, do que gente vindo da análise do comportamento, que talvez seja uma leva que veio antes. Então, e eu posso dizer, como alguém que veio de fora, na verdade, alguém que veio totalmente de fora, nem de psicologia eu vim propriamente, essa é uma comunidade, e isso é outra coisa que é uma experiência pessoal sobre, que eu acho que é relevante de falar aqui, né? Essa comunidade foi extremamente acolhedora comigo e sem nenhum tipo de preconceito por não se ter uma formação comportamental, não vim desse molde. Isso é o que eu vejo com todos, né? Não existe nenhum tipo de expectativa que você venha e você tenha uma determinada formação prévia. É uma comunidade que quer pegar a sua mão e te ajudar a ter a formação e a aprender e a cumprir o que você precisa para poder aprender as contextuais, para poder ser um profissional das contextuais. E isso é uma das coisas que mais me tocou no início, né? A Mônica foi uma das primeiras pessoas que eu encontrei dessa comunidade, mas eu tive uma sorte, mas não foi só por ter sido a Mônica. Essa é uma experiência que eu vejo que a gente tem uma comunidade muito acolhedora e que está muito aberta para gente que vem de absolutamente qualquer background, qualquer formação, qualquer linha, e você encontra aqui o seu espaço, encontra quem te ajude a dar os passos que você precisa para chegar lá, né? E eu acho que, falando em termos, né, do nosso tema de contextuais no Brasil, eu acho que esse é o momento dos contextuais no Brasil, pelo menos para mim, me dá a impressão de que cada vez mais está vindo gente de diferentes formações, de diferentes linhas, abraçando as contextuais, vendo o potencial dos contextuais de integrar no seu trabalho ou de passar a trabalhar, né, mergulhando de cabeça nas contextuais, né?